Olá a todos, eu sou a professora Luana, da Faculdade PCEG, e aqui na faculdade eu ministro as aulas de leitura e interpretação de texto. Hoje em dia, com tanta tecnologia à nossa disposição, principalmente as tecnologias de inteligência artificial, como o ChatGPT e outras inteligências, que produzem os textos e as respostas para a gente, fica difícil falar de leitura e interpretação de texto, Acredito que ao longo do tempo, nunca foi assim uma disciplina adorada, pelos alunos, mas a ideia aqui da Faculdade de PCEG é trazer essa disciplina para os alunos do nosso curso de processos gerenciais, para que eles consigam interpretar textos e consigam fazer essa produção textual de uma maneira mais simples, voltada para o mundo corporativo e também voltada para a conquista de processos seletivos, conquistas de concursos e outras oportunidades profissionais que possam surgir. Dentro da Faculdade PCEG, essa disciplina de leitura e interpretação de texto tem como objetivo tratar dos gêneros textuais, dos tipos textuais, trabalhar um pouco na produção textual, mais voltada para a comunicação corporativa e também comunicação como um todo, tanto oral quanto escrita. Então, assim, é um mundo de possibilidades que a gente tem dentro de uma disciplina de leitura e interpretação de texto. E uma das partes principais que a gente trata aqui no nosso curso é especialmente a parte onde a gente trabalha com a interpretação de texto para concursos e provas de processo seletivo. Para que a gente consiga trabalhar bem com essas questões de concurso, de processos seletivos que estão aí nas provas, que a gente tem acesso, a gente precisa entender muito bem como funciona um texto, como funciona essa ferramenta de comunicação, como que essas palavras todas juntas, formam se concordam, e elas formam ali um sentido que a gente tem que responder ali algumas perguntas a respeito disso. Então, a interpretação de texto, às vezes a gente está fazendo uma prova e a gente se depara com uma interpretação de uma tirinha, uma interpretação de um quadrinho, ou uma interpretação de uma charge, que são vários tipos aí diferentes, tipos textuais diferentes, e a gente fica se perguntando, nossa, mas por que eu tenho que saber interpretar isso para uma vaga num concurso público, Para que eu preciso saber interpretar isso para entrar numa vaga de uma empresa? E, pessoal, a ideia é muito simples. Existem dois pontos dentro da interpretação de texto, dentro da leitura em si, que é o ponto onde a gente lê para se informar e o ponto onde a gente lê para compreender aquele conteúdo. São dois pontos muito importantes. E essa compreensão da leitura é que faz com que a gente tenha muito mais sucesso nas nossas comunicações e na sequência lógica, na realização lógica do nosso trabalho. Então, é por isso que dentro dos concursos e provas a gente tem bastante interpretação de texto. Inclusive, às vezes, 50% da prova é interpretação de texto, não é mesmo? E a coisa mais importante que a gente tem que saber interpretar é a seguinte: o que o enunciado dessa pergunta nos pede, certo? Então, quando essa pergunta nos pede no enunciado uma compreensão daquele texto, que foi o texto base da pergunta, está querendo me dizer que a resposta está no próprio texto base, o próprio autor ou a própria prova, nos deu essa informação. E quando essa questão pede uma interpretação textual, ela quer o meu conhecimento extralinguístico. Então, ela não quer só o meu conhecimento de compreensão do que eu acabei de ler. Ela quer também o meu conhecimento de mundo, o meu conhecimento de cultura. E por isso é tão importante a leitura, tão importante a gente saber essa sequência de leitura e saber a sequência de uma produção textual, para que a gente consiga entender essas nuances que estão ali. O tema geralmente é de relevância política, de relevância cultural, de relevância com as atualidades. É muito importante que a gente esteja assim, muito ciente do que está acontecendo no mundo. Eu já vi vários tipos de questões que não são só voltadas para uma questão social que é declarada. Às vezes são algumas coisas muito detalhistas, que estão colocadas ali, justamente para testar o nosso nível de compreensão textual. Então, isso é muito importante. O que essa pergunta está querendo me dizer, O que eu estou precisando interpretar com isso? Eu preciso interpretar e trazer meu conhecimento extralinguístico ou eu preciso só compreender o que foi dito ali pelo autor? Então, a primeira dica, dentro da leitura e da interpretação textual, especificamente para concurso e provas, no geral, é o que está me pedindo no enunciado. Isso é muito importante. E, além disso, durante a leitura de uma questão, a gente precisa encontrar
qual é o núcleo dela, qual que é o tema principal dela. E quando eu falo tema, eu estou me referindo a uma estrutura linguística chamada tópico frasal. Esse tópico frasal, ele é basicamente do que o texto está falando. Então, eu leio essa questão, eu leio o meu texto base, aquilo que me foi entregue, né? Independente se eu estou tendo que compreender o texto ou interpretar o texto, né? Que são duas coisas diferentes, eu leio esse texto e entendo onde está o tópico frasal. Então, vamos dar um exemplo. Se esse texto está falando de acessibilidade nas vias públicas, o tópico frasal é acessibilidade nas vias públicas, mas ele pode estar me trazendo um texto de filosofia para me basear nisso. Um texto de filosofia e um texto retirado de alguma reportagem. Geralmente são dois textos ali que são colocados dentro da questão para que eu consiga analisar os dois e consiga trazer algum tipo de resposta. Então, isso é muito importante. Beleza, a gente está falando ali de acessibilidade nas vias públicas. Então, dentro das alternativas que eu vou considerar, eu tenho que considerar esse tópico frasal, porque é ele que está me baseando tudo. Pode ser esse texto de filosofia que está junto com o texto informativo, e aí você fica pensando, o que tem a ver Sócrates com mobilidade em vias públicas em 2023 na cidade de São Paulo? Então, existem essas conexões, os tópicos frasais, eles estão presentes dentro desse texto. Então, a segunda dica muito importante é a gente saber interpretar onde está o núcleo desse texto, onde que a gente encontra esse tópico frasal. E a partir dele, a gente criar o contexto, por mais complexo que seja esse texto que está sendo apresentado. E uma terceira dica muito importante é que toda vez que a gente olhar para uma questão, eu já falei na primeira dica que a gente tem que olhar o enunciado da questão, na segunda dica que a gente tem que encontrar o tópico frasal, e essa terceira dica é ignorar as partes que eu não sei, focar nas partes que eu entendi e trazer isso para a realidade das alternativas. Porque, às vezes, na própria alternativa, eu já consigo entender aquelas palavras que talvez não sejam do meu cotidiano, que talvez eu não consiga entender anteriormente. Então, isso é muito importante. Como terceira dica aí para interpretar um pouco melhor essas questões de interpretação, compreensão textual que a gente tem aí nos nossos concursos e provas. Além disso, é muito importante uma preparação anterior. Todo o nosso conhecimento extralinguístico, ele faz parte da estrutura de coesão e coerência que a gente tem dentro da nossa estrutura textual. Então, a coesão sendo a conexão do texto, então os meus elementos linguísticos, e a coerência, a interpretação que eu estou fazendo, a harmonia que esse meu texto tem, né? Então, quando a gente produz um texto, a gente consegue ler melhor. Então, por isso que a produção textual é muito importante para se fazer uma interpretação coerente dentro de um texto. Então, por isso que é tão importante sempre estar bem ligado. Mas, uma dica muito importante e uma dica, assim, para tudo o que vocês forem fazer na vida de vocês em relação à interpretação de texto. Leitura é fundamental, tá? A leitura vai criar um arcabouço de palavras, um vocabulário melhor, vocês vão entender melhor a concordância, a harmonia entre as coisas. Então, encontre aquele tema que mais te agrada, encontre artigos que mais te agradam, que você consiga ter uma leitura mais fluida e que você goste de fazer essa leitura, que não seja uma leitura por obrigação. Então, tem vários perfis no Instagram, várias coisas que vocês conseguem ver nas próprias redes sociais, que são textos e vocês conseguem se manter informados e também fazer uma leitura coerente. Mas também há livros de todos os tipos, então seja o seu assunto preferido uma autoajuda, uma religião, uma ficção, uma não ficção, é sempre importante estar em muito contato com a leitura, porque isso vai facilitar todo o pensamento lógico que vocês vão realizar, seja o pensamento lógico de produção textual, de interpretação textual e compreensão, né, eventualmente, desses textos que vocês vão ler, e principalmente para vocês serem profissionais muito diferenciados no mercado, profissionais que têm argumento, profissional que tem razão lógica naquilo que está dizendo e traz esses contextos para a sua ação profissional. Ah, mas eu trabalho com um comércio, ou eu trabalho com uma coisa que não requer essa interpretação de texto, mas tudo requer comunicação. E a interpretação de texto, leitura e todas essas coisas que estruturam, né,
o nosso ser linguístico, seja ele na comunicação oral, seja na comunicação escrita, é muito bem-vindo dentro das nossas construções profissionais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas e gostado de entender um pouco mais sobre o mundo de interpretação de texto. E vejo vocês numa próxima oportunidade.